Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje. Então nós vamos falar profundamente hoje da essência fundamental do budismo, tá? Do caminho do Buda, que é um exemplo para a humanidade terra, da mesma forma que Jesus Cristo é um grande exemplo para a humanidade aqui no Ocidente, né? Buda é o grande exemplo para o Oriente, é o grande mestre espiritual do Oriente. Por milhares de anos tem orientado, né, os povos orientais na jornada espiritual, na jornada da transcendência, na jornada da iluminação. Tá ok? Então, é isso aí. Siddhartha Gautama nasce no século VI a.C. Ele era um príncipe, filho de um rei, tá? Na região onde hoje é o Ceilão. Então, ele passa a vida inteira dentro de um palácio, de uma área cercada, sempre vivendo com as melhores coisas, com os melhores professores, com os melhores mestres, a melhor comida, a melhor roupa, as pessoas mais bonitas, as mulheres mais lindas. Então tudo de bom era a vida de Siddhartha Gautama. O pai dele não permitia que ele saísse dos muros do palácio, que ele fosse fora do palácio para ver o mundo lá fora. Então Siddhartha Gautama, ele acreditava que todo mundo fora do palácio vivia como ele, vivia como um rei, como um príncipe, com fartura em todos os sentidos. Ele não sabia o que era dor, sofrimento, doença, velhice, ele não conhecia muitas coisas, ele era muito ingênuo, extremamente ingênuo, né? Até que um dia ele conversava muito com o cocheiro do pai dele, e quando eles precisavam sair do palácio, veja bem, o pai dele preparava todo o cortejo por onde ele ia passar, e enfeitava, dava comida para as pessoas parecerem felizes, sabe, quando ele passasse no cortejo ali, como se ele fosse uma pessoa amada, adorada por todos, aquela coisa toda, e ele não visse por trás o que tinha de pobreza, de sofrimento, de doença, de fome, e realmente o grande sofrimento da humanidade. Tá ok? Então, um belo dia ele estava conversando com o cocheiro dele, né, que levava ele nessas jornadas, e o cocheiro começou a falar para ele que lá fora não era bem assim não, que lá fora as pessoas não viviam nessa fartura, não viviam como ele achava que as pessoas viviam tão felizes, com fartura, riqueza lá fora. E ele não acreditava, né? Ele não acreditou no cocheiro dele, ele não acreditou. Né? Então, o que ele fez? Um belo dia ele falou para o cocheiro: então vamos fazer o seguinte, você vai me mostrar como é que é o mundo lá fora sem meu pai saber. Meu pai não vai poder saber, né, como é que é o mundo lá fora. Que eu vou ver o mundo lá fora como ele é, meu pai não pode saber. Então tá bom. Daí, um belo dia, então Siddhartha Gautama vai ter o verdadeiro encontro com a realidade. Tá? Então ele sai escondido, esse cocheiro leva ele, tá? E o cocheiro vai levar ele para ver realmente o que é o mundo lá fora. Bicho, quem conhece a história do Buda, quem já leu, ele não sabia de nada, ele era ingênuo. E quando ele viu uma pessoa velha, uma pessoa toda enrugada, aquela pessoa com 90 anos de idade, ela parou, olhou para o cara, ele nunca tinha visto uma pessoa extremamente velha. A hora que ele chega até na pessoa, bota a mão nas rugas da pessoa e pergunta: mas isso aqui não dói? Né? O que é isso? Né? Aí o cocheiro começa a falar para ele: não, isso aí é velhice, uma pessoa quando fica velha vai ficar assim, fica desse jeito. Ele falou: nossa, mas eu vou ficar assim? Meu pai vai ficar assim? Todos vão ficar assim também? Ele fala: todos vão ficar assim. Nossa, ele não entendia isso. Aí ele continuou, aí ele vendo as pessoas pobres, sem casa, sem comida, aquelas pedintes pedindo esmola na rua,
né? Ele não entendia nada daquilo. E quando ele viu uma pessoa doente, ele viu uma pessoa muito mal, com febre, à beira da morte, e o cocheiro parou ali e falou: não, o que está acontecendo com esse homem aí? Não, ele está passando mal, ele está muito doente, né? Ele está prestes a morrer. Mas como doente? Morrer? O que é isso? O que é doença? Ele está sentindo muitas dores? Ele está sentindo muitas dores, ele está sofrendo muito. Mas, meu, o que é sofrimento? O que é sentir dor? Ele não sabia nada disso. Ele nunca tinha passado por uma experiência real de dor, de sofrimento, né? Então ele começou a ficar entristecido demais com aquilo. Ele não podia entender que tudo aquilo acontecia com as pessoas. E ele teve várias saídas do palácio, não foi um dia só não, tá? Várias vezes o cocheiro levou ele para fazer essa jornada de aprendizado lá fora, independente da que o pai dele soubesse que ele tinha saído, tá? Aí, então, um belo dia, numa das saídas dele, ele viu um cortejo fúnebre. Quando ele viu esse cortejo fúnebre, ele nunca tinha visto um cortejo fúnebre na vida. A mãe do Siddhartha, não sei se vocês sabem, morreu no seu nascimento. Logo após o seu nascimento, a mãe dele morreu, né? Então ele nunca tinha conhecido a mãe, e também não conheceu a morte, praticamente. No palácio ele não via a morte, não se mostrava para ele. E quando ele viu um cortejo e foi ver a pessoa no caixão, aquela pessoa que na Índia não tinha caixão, né? Os caras levavam para queimar, entendeu? Viu aquele cadáver todo lá largado, ele falou: mas o que é isso? Ele perguntou. E o pessoal falou: não, mas isso é a morte. Mas como? O que é a morte? Poxa, não, a morte é isso daí, as pessoas perdem a vida, não existe mais e depois vai ser queimado, vai voltar a cinzas ao pó. Nossa, a morte para ele foi a coisa mais terrível. Ele falou: mas isso vai acontecer comigo também? Isso vai acontecer com todo, vai acontecer com todo mundo. Ele não entendia, né, essa questão da morte. Ele nunca tinha passado por essa questão de sofrimento e tudo mais. Olha, depois de todas essas saídas, quando ele passa e volta para o palácio do pai dele, ele começa a ficar tão entristecido, tão entristecido, tão entristecido. E ele começa a querer respostas. E começa a questionar o pai. Começa a questionar a esposa. Ele tinha uma esposa, tá? E a esposa dele ficou grávida. Estava esperando um filho do Siddhartha. Ok? E o clima foi ficando tão mal para ele, o clima foi ficando tão angustiante para ele, as questões não resolvidas, essas questões do espírito, da alma, da existência, o porquê da existência. Então ele passou por uma crise existencial sem precedente na história. Até que chega um dia chamado o dia da grande partida. Tá ok? Siddhartha vai abandonar o palácio do pai dele e vai ver o mundo e viver no mundo lá fora, no mundo real lá fora, não no mundo de fantasia, criado pelo seu pai dentro do palácio. E ele vai, então, na sua grande jornada, buscar a iluminação e a transcendência e entender o verdadeiro significado da existência e o verdadeiro significado da vida na Terra. Então, quando Siddhartha Gautama faz isso, quando ele sai do palácio do pai dele, ele espera a esposa ter o filho. Assim que a esposa tem o filho e está tudo bem, é exatamente nesse momento que ele abandona tudo. Ele abandona o palácio, abandona a esposa com seu filho recém-nascido e parte em busca da verdade. Então isso no budismo é considerado a grande partida. E foi o que aconteceu com o Buda. Primeiro saiu do palácio do pai dele, a primeira volta que ele deu, encontrou uns ascetas meditando no meio do mato, as montanhas, encontrou um núcleo, encontrou uma seita de yogis. Ok? E chegou para esse mestre: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos aqui, nossa missão é buscar a iluminação, a transcendência e a verdade. Nós temos que encontrar a verdade sobre a vida, sobre tudo. Pô, é isso que eu quero. Eu falo: não é isso que eu quero. Só que ele entrou na pior, sabe o que é a pior escola que existia na Índia na época? A pior escola. Eles tinham uma técnica para que o espírito viesse à tona. Ele tinha uma técnica que chamava a técnica da mortificação da carne. Olha, mortificação da carne.
E isso deveria acontecer através de um voto de penitência. Um voto de penitência, ou seja, focado no sofrimento. Então você precisava eliminar todos os prazeres da carne e todos os prazeres que o mundo material podia lhe fornecer. Você não podia viver em prazer. Prazer era algo proibido nessa seita. E o Buda entrou nessa seita. Então, para vocês terem uma ideia, existiam votos de penitência. E o incrível que pareça que eu estou falando isso para vocês, vocês vão ficar todo indignados. Essa seita existe até hoje na Índia do mesmo jeito. Até hoje, do mesmo jeito que eu vou falar para vocês aqui, tá? Que existe até hoje. Tem um festival na Índia de 11 em 11 anos que esse pessoal desce das montanhas e vão para uma cidade. E esse grupo de asceta que faz esse tipo de voto de castidade, e não castidade, esse voto de penitência, ele existe até hoje. Bom, primeiro, não pode ter prazer na carne, então sexo pode esquecer, qualquer tipo de sexualidade. Bom, lá se fazia um voto de penitência. Tinha um discípulo que fez esse voto de penitência nesse campo de asceta. Ó, vou ficar com as mãos unidas assim e jamais na minha vida eu vou tirar as mãos daqui. Ele anulava os braços e as mãos. Então tudo que ele tinha que fazer, ele não podia usar mais as mãos. Comer, ele tinha que comer que nem um animal. Veja, ele anulou as mãos. E tem que ficar com a mão pro alto ainda, hein? Ele dormia assim, andava assim, sentava assim. Ele não podia fazer assim. Baixar o braço. Vocês estão entendendo? Porque ele tinha que sofrer. Tinha um outro no campo do Buda. E está vendo esse voto aqui? Você está achando um absurdo, não está? Um outro que ele jurou nunca mais abrir as mãos. Nunca mais eu vou abrir mais mãos. E tinham passado anos, a unha dele tinha crescido de tal forma que varou do outro lado da corpo, tudo em carne viva, assim, infeccionado, aquela coisa que ficava assim e ele não abria a mão. A unha tinha varado do outro lado da mão. Tá? Tinha um outro que fez uma meditância de ficar meditando ao sol escaldante. A cabeça dele tinha raspado, tudo em carne viva, a cabeça de queimadura do sol, de queimado. Ele ficava naquele sol escaldante ao meio-dia, sempre, todos os dias ali meditando. Bom, agora vocês devem saber qual é o voto de penitência que o Siddhartha Gautama, o Buda, escolheu nesse campo de mortificação da carne. Vocês vão ficar indignados, mas é a verdade que está no Evangelho de Buda, não é o Lars que está inventando. Vocês podem ir lá no Evangelho de Buda e ler. Tá? Buda escolheu a penitência de comer somente estrume de gado, estrume de galinha. Ou seja, literalmente comendo bosta. Ele ficou 6 anos nesse lugar, nesse campo de asceta. 6 anos comendo bosta. Pizza, nem pensar. Tá? Né? Macarrãozinho, uma macarronada, proibido. Era bosta no café da manhã, bosta no almoço, chá da tarde, né? Bosta. E à noite, jantarzinho, uma sopa de bosta. Que é para ter que ser light, leve, para poder meditar à noite e não estar com o estômago muito pesado. Que não pode ter prazer. E o maior prazer que o ser humano tem é comer, não é verdade? O ser humano tem 2 prazeres na vida: comer e fazer sexo, né? É alimentar os chakras básicos. Né? Você imagina a penitência do Buda? Né? Passar comendo bosta, cara, o dia inteiro. Horrível. E não podia ter tempero, não podia temperar a bosta com salzinho, pimenta, nada, pra dar aquele chance na bosta. Porque se bobear, a bosta fica até gostosa. Né? Botar uma salsinha, cebolinha e tal, papapá, cheiro verde. Pô, a bosta fica legal até. Né? Aí desce bem. Suquinho, né, meu irmão? Xixi pode. Suquinho não. Chega!
É. Pô, vocês têm que saber o que é sofrimento, né? O cara tem que mortificar a carne, tem que acabar com o prazer da vida, de prazer de existir materialmente. O corpo não pode ter prazer, que aí o espírito vem à tona, a alma e tal. Você está entendendo que isso literalmente é uma merda? O método é uma merda, tudo é uma merda. E o Buda caiu nessa porra. E tem até hoje os negros na Índia fazendo essa porra, achando que está agradando a Deus, que vai se iluminar desse jeito. Quem é o mestre desses caras que fica pregando essa merda até hoje? E vem falar comigo que os espíritos apoiam esse método. Os ETs dão maior força para o cara comer bosta. Claro que não, cara. Você acha que os ETs, os espíritos superiores, vão falar isso aí pra mim? Não, Laércio, convença a moçada, todo mundo tem que comer bosta, senão não se ilumina. O ser humano é muito burro, cara. O ser humano é muito burro, e o Buda era burro. O Buda, quando entrou nessa seita, ele era burro. Eu não falei pra você que ele era ingênuo, ele era que nem uma criança, ele acreditava em tudo, ele não entendia nada de nada, vivia aquela vida ingênua dentro do palácio. Ele era ingênuo. E quando ele pegou o primeiro mestre que falou, não, eu vou te levar à luz, só que você tem que seguir meu método. Ele falou, tá bom, vou nessa. Né? Existia muita gente ali. O mestre dele também, cada um tinha a sua penitência lá. Né? Tinha que ter um voto de penitência. Escolher um voto de sofrimento, porque você tinha que sofrer. Sofrer é a base. Então, o Buda, ele passou 6 anos ali, nessa penitência, nesse sofrimento, e é claro, né, a iluminação não vinha, a transcendência não chegava, só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento, 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 um dia, e ele foi ficando magro, cara, olha, meninas, se vocês estão me ouvindo aí, quer fazer um bom regime, para emagrecer pra caramba, coma bosta, né? Coloque bosta no seu regime. Tenho certeza que você vai emagrecer rapidinho. Rapidinho por quê? Você vai comer pouquinho, assim, né? Você não vai querer comer um pratão de bosta, né? Você vai comer um pouquinho aí e emagrece rapidinho. O Buda, segundo a história, né? Tinha uns 40 quilos só. Magrelo, igual aqueles iogues que você vê na Índia. Magrelo, tudo arrebentado, não tem mais nada, só osso. Ele era assim. E aí a história conta que ele foi tomar banho no rio. Presta atenção, aí começa o dia, aí vai ter o dia da grande partida, que ele vai abandonar essa seita. Como que ele abandona essa seita? Como ele sai desse buraco que ele se meteu? Então veja, é muito importante vocês entenderem que todo buscador cai num buraco de seita religiosa. E o Buda caiu. E todos vocês, quando estão procurando, vocês vão cair. E muita gente cai e fica o resto da vida nessa seita e não sai. Então precisa ter essa cabeça, a essência de sair dessas seitas. Sair desses caras que prometem a salvação. Muito bem. Um belo dia, ele foi tomar banho no rio. No riozinho que tinha ali perto, um rio largo, né? Ele estava no raso, tomando banho, 30 centímetros de água. Ele escorregou e caiu. Ele estava tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que ele estava se afogando em 30 centímetros de água e não tinha forças para se levantar e sair daquela situação. O que aconteceu? Umas pessoas, vendo ele se afogar, foram lá correndo, retiraram ele da água e puxaram ele para a margem do rio. Nisso ele começou a voltar a si, vendo toda aquela situação que ele estava passando. Tá a transmissão, eu tá travado. Tá. Então, o que acontece? O Buda estava se afogando, em 30 centímetros e foi retirado. Quando ele percebeu que ele estava morrendo naquela situação, ele estava morrendo, ele viu um barco que estava descendo o rio. Um barco, tinha umas pessoas nesse barco, e nesse barco tinha uma pessoa afinando um instrumento de corda, um instrumento de corda indiano da época. O cara estava tem, e de repente a corda arrebenta, pá, do instrumento. Quando o Buda observa isso, ele tem a grande sacação na mente dele, a grande sacação. Olha que louco, como existe o sincronismo das coisas. Tá? Existe o grande sincronismo de tudo. Se isso não tivesse acontecido, se não tivesse passado aquele barco, se não tivesse arrebentado aquela corda, ele talvez teria morrido naquela seita lá.
E esse foi o motivo para ele largar a seita. Porque ele percebeu naquele momento que se aquele instrumento tivesse com a corda frouxa, aquele instrumento não serviria para nada, não daria um som harmônico. Mas se a corda estivesse esticada demais, ela arrebenta também. Então foi exatamente que Buda compreendeu, a partir daquele momento, que o verdadeiro instrumento para tocar com perfeição e harmonia tinha que estar em total equilíbrio, não muito esticada e não muito frouxa. E ele fez essa comparação com a vida dele. Ele falou: puxa vida, eu quase morri aqui. Eu estou indo num extremo, então olha minha corda que se esticou tanto para um lado que ela ia se arrebentar. E eu ia morrer aqui, não ia conseguir iluminação, nem amor, nem felicidade, nem a verdade. Então, como construir o verdadeiro caminho para a luz e para a espiritualidade, seguindo esse princípio da harmonia? Então ele percebeu que a partir daquele momento, ele compreendeu que a jornada espiritual deveria ser como um instrumento musical afinado de uma forma perfeita e harmônica. Você não pode nem tanto para o material e nem tanto somente para o lado espiritual. Todas as vezes que você se desloca para um lado, você está em profundo desequilíbrio e desarmonia, isso não vai te levar a nada. Então, a partir desse momento, o Buda constrói o primeiro cerne budista de toda a sua jornada e de toda a sua pregação no futuro, que é considerado o caminho do meio. Ok? Então veja bem, quando o Buda descobre e constrói a ideia do caminho do meio, ele não era nem monge nem iluminado. Ele era um asceta que quase morreu nessa história. Mas aí ele já percebeu que o que ele estava fazendo estava errado. Estava completamente errado. Uma jornada espiritual não precisa ser assim, de sofrimento, de angústia, né, de martírio. Você não precisa comer bosta para ir para a luz. É isso que ele percebeu, que uma pizzinha, né, papá, coisa que vai bem para o espiritualista também. Você está entendendo? Então, nós vamos encerrar esse bloco, né? Porque agora o que vai acontecer? Siddhartha Gautama vai se levantar dali, vai dirigir-se até 2 líderes da sua seita, que na sua seita tinha 2 grandes mestres, 2 líderes, e vai dizer para eles assim: olha, eu sinto muito, mas a partir de hoje eu estou abandonando este campo e vou procurar a verdade de uma outra maneira. É óbvio que esses 2 mestres começaram a encher eles de injúria. Você é um fraco, porque você está nos abandonando, você não conseguiu ter a força suficiente para vencer todas as barreiras, as dificuldades, você não pode fazer isso, você tem que continuar aqui, você tem que se esforçar, você tem que comer mais bosta, que você está comendo muito pouca bosta. Claro que não foi isso. Não, mas você imagine o discurso do homem, né? Tentando manter você, o Buda querendo sair dali, e o cara tentando manter, né? Qual o argumento que o mestre vai usar para o cara ficar na seita, né? Pô, você vai continuar comendo, vamos então cortar sua bosta pela metade. Cara, é só dando risada, cara. Só dando risada para entender a situação da época. Aquela situação, né? Esse diálogo com os 2 ali quebrando pau. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu dou risada hoje das coisas. Porque nós somos seres humanos tão frágeis, cara. A gente é muito... Na verdade, a gente é muito burra. A gente é burro, cara. A gente cai em cada buraco, né? E aí então Siddhartha Gautama, ele vai sair desse lugar e vai... Você acha que ele vai procurar uma outra seita? Vai procurar outro guru, outros mestres?
Né? Porque ele podia ficar pipocando de seita em seita, como muitos de vocês fazem até hoje aqui, né? Fica 3 anos no Espiritismo, depois vai na Rosa Cruz, depois vai na Gnose, depois vai na Umbanda, depois vai no Candomblé. E a coisa não se resolve, sempre fica naquela eterna busca, como a gente diz, né? Eu conheço tantos espiritualistas que chegam para mim, eu já fiz tudo, já fui lá, já fui papapá, sou da Rosa Cruz, já fui não sei o que, já fui não sei o que. E aí, conseguiu iluminação? O cara, não. Então, o Buda vai fazer o seguinte, ele vai largar de tudo, vai romper e vai fazer uma jornada solitária. Ele vai caminhar, não é depois de meia hora já está iluminado não, tá? Ele vai continuar sua jornada solitária, vai caminhar pela Índia até um belo dia, ele vai se sentar na sombra de uma árvore e vai ficar ali 40 dias e 40 noites. Sem sair, sem comer e sem beber. É isso que diz a lenda. É a mesma história. Esse 40 dias é muito engraçado, né? Porque isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. Aí quando Cristo vai jejuar no deserto, ele fica 40 dias e 40 noites. No deserto, jejuando, enfrentando seus fantasmas. Aí Jesus enfrenta o demônio, essa coisa toda, né? E acontece que Buda, a história do Buda é idêntica. É idêntica, o discurso é o mesmo. Por isso que eu acho, né, que aquilo que aconteceu com Jesus, o roteiro e a história está mal contada. É muito uma cópia do que já existia antes. Buda então fica 40 dias e 40 noites enfrentando uma jornada interna, uma jornada interior, enfrentando tudo, até que um belo dia Buda então consegue aquele salto quântico, aquela abertura de consciência, e a gente diz então que o Buda se ilumina. O Buda se ilumina. E nós temos que discutir aqui o que significa iluminação. O que é iluminação? O que aconteceu com o Buda depois que ele se iluminou? Entendeu? Então, após Buda se iluminar e se encontrar com a verdade, ele sente que ele tem um grande compromisso com a humanidade. E o primeiro compromisso que ele diz ter, que ele assume ter, depois que ele se ilumina, ele vai descer a montanha. Sabe onde ele vai? Ele vai no antigo campo de mortificação da carne, onde ele comia bosta. Tá? E vai se sentar com os 2 mestres dele. E vai falar, olha, vocês estão errados. Eu conquistei a iluminação assim, assado. E tudo isso que vocês estão construindo, esse método aqui, está errado. Não vai levar ninguém a nada, a não ser a sofrimento. E ele convenceu esses 2 mestres a largar aquela vida e a seguir ele. Ok? Então o primeiro discurso que Buda dá depois de iluminado é para os seus 2 mestres daquele campo yogi, daquele campo de ascetas. Tá? E aí, presta bem atenção, isso acontece aos 35 anos de idade. Se você ver o canônico budista, vai ter o dia, a idade, quantos anos ele tinha quando ele largou o palácio do pai dele, sabe? Quanto tempo ele passou no campo de classificação, tem mais aventuras ali nesse campo. Aí até a ideia que ele vai em busca e consegue a data da transcendência, quando ele consegue a iluminação. E agora, a partir do momento que Buda começar a jornada de pregação, de ensinamento, é que o cerne da sua doutrina vai ser construído. O primeiro mandamento do cerne da doutrina budista é o caminho do meio. Ok? Então, agora nós vamos falar para vocês exatamente sobre a construção fundamental da doutrina budista. Ok? Então, durante toda a vida do Buda, ele construiu a sua jornada e seus ensinamentos em cima do que ele dizia 4
nobres verdades. Ok? Olha, 4 nobres verdades ensinadas pelo grande mestre Siddhartha Gautama, né? E depois a gente vai discutir o termo Buda, tá? O termo Buda, melhor, e o significado de Buda. Então, 4 nobres verdades. Inclusive no final da vida dele, ele vai discutir isso, né? Ele vai discutir exatamente isso, que ele passou a vida inteira dele apenas ensinando essas 4 nobres verdades. Primeira dela. Primeira dela. Eles estão brigando, não estão? Separa a hora que eles começam a brincar, eles estão brigando. Põe ela pra dentro aqui. Então veja bem. É uns gatinhos meus que estão brigando aqui, fazendo uma arte aqui. Tá? Então, veja bem. A primeira nobre de verdade de Buda é essa. Primeira, o sofrimento existe. Então significa o seguinte: toda alma encarnada nesta dimensão planetária Terra vai passar por um processo de sofrimento. Esse sofrimento ele pode ter muitas facetas, milhares de facetas. Você vê um indivíduo que está em depressão hoje aqui, está em profunda depressão, está sofrendo. Então, a nobre verdade, o sofrimento existe. Então significa que é o que o Buda constatou. A partir do momento que ele andou, saiu do palácio do pai dele, ele viu todas as mazelas da raça humana, do sofrimento humano, né? Todo mundo passa por experiências de sofrimento. Então é isso que o Buda constatou. O sofrimento existe. É inevitável para qualquer indivíduo que está encarnado neste planeta, nessas condições kármicas, não sofrer, não passar por uma experiência do sofrimento. É como se o espírito estivesse lá no astral, lá ele não sofre, não tem sofrimento lá, ele não sabe o que é isso. E ele desce para viver uma experiência dessas situações, dessas sensibilizações, tudo que ele vai vivenciar para viver o sofrimento. Né? Segunda nobre verdade do Buda. Né? A causa do sofrimento, a causa desse sofrimento ele dizia que era uma palavra em sânscrito, né? E é avidya. Isso aqui. Essa palavra avidya em indiano ou em sânscrito significa ignorância. Ok? Então veja bem, as pessoas sofrem porque elas são ignorantes. Mas ignorantes em relação a quê? Você tem aqui um engenheiro, você tem um médico, você tem um filósofo. As pessoas têm uma certa sabedoria, têm uma certa inteligência, mas a que ignorância Buda está se referindo? Então, o Buda está se referindo à ignorância do espírito. Você não sabe que você é uma alma encarnada, que você é uma em trânsito ou reencarnada, que você vem resgatando o karma de outras vidas, que você está num projeto planetário, que você está num projeto Terra, que você é alma além disso, que você vai embora, que é sua vida eterna, que o espírito não morre com o corpo. Então toda essa ignorância do lado espiritual, da sua natureza espiritual, é que coloca você no sofrimento, coloca você nesta condição. E o dia que os indianos chamam a reencarnação, né, a reencarnação para o indiano significa estar preso à roda de Sansara. Então, Sansara
samsara. É com E. Aí quando vai escrever no português, a pessoa usa N, né? Porque não tem M antes de S, né? Então tanto faz, mas é samsara o termo. Que significa, samsara significa a roda da ilusão. A roda que tudo se repete. Então veja bem, se você é um rei numa encarnação, né, aquele rei todo poderoso, manda matar todo mundo, tortura, tal, eu todo poderoso, seja o Deus na terra, né? Na próxima você morre, como todos os indivíduos morrem, não importa se é rei poderoso, se acha que é Deus, se acha o que é, ele morre. A próxima encarnação dele, ele vai encarnar aqui embaixo. A roda gira. Ele vai viver todas as mazelas e todas as opressões de um outro rei, como ele fez com alguém que estava aqui embaixo quando encarnado. Isso significa um resgate kármico. E essa roda vem girando, ora ele pode estar aqui, ora ele pode estar aqui, ora ele pode estar lá em cima de novo. E essa roda, ela tem um giro eterno, ela tem um giro constante. Então, essa reencarnação, essa roda de samsara, que leva ao sofrimento. Então, o Buda diz que você sofre porque você tem uma certa ignorância de que você é um espírito que está reencarnando sucessivamente, e essas reencarnações sucessivas está intimamente ligada a suas ações, que em sânscrito, olha, presta atenção, significa karma. Vocês têm que entender que a palavra karma, o conceito kármica, é indiano, é hindu, não tem nada a ver com o espiritismo kardecista. É isso que as pessoas confundem. O espiritismo kardecista, além de ele pegar essa palavra, interpretar mal, interpretar errado, não é de natureza kardecista. O karma é um conceito exatamente ligado à Índia, aos princípios indianos, à roda de samsara. E a palavra karma, sabe o que significa a palavra karma? Karma significa ação. Você está pagando karma, você está resgatando suas ações passadas. A palavra karma significa ação. Então você agiu de uma determinada maneira lá atrás, você vem resgatar. E hoje, essa ideia kármica na Índia é até agora. Se você agora você planta uma coisa, amanhã você colhe aqui nessa vida mesmo, precisa nem ser em outra. Então isso é muito importante, ter essa consciência, tá? É importante. Então, essa é a segunda nobre verdade. Agora vamos para a terceira. A terceira nobre verdade é o que Buda dizia, que esse sofrimento pode ter um fim aqui em vida, simplesmente se você eliminar a ignorância. Então a terceira nobre verdade é: o sofrimento pode ter fim. Ok? Então ele não diz que é uma coisa que não tem saída. Tá? Então tem saída, tem um jeito de fazer a coisa, e nós só temos que saber como que a gente vai fazer essa coisa, ok? Então é exatamente agora que vem a receita de bolo do Buda para nos ensinar, nos ajudar como eliminar a ignorância e, portanto, eliminar o sofrimento. Perfeito? Que é a quarta nobre verdade do Buda. A quarta nobre verdade do Buda é o caminho óctuplo. Que Buda ensina 8 receitas de bolo, 8 receitas de bolo para você
entrar na jornada espiritual e chegar à iluminação e à transcendência. Qual que é o caminho óctuplo? São 8 sendas. 8 sendas. Qual que é a primeira senda? A palavra deles é sempre o reto caminho, né? O reto caminho. Este reto caminho é aquele reto caminho que te leva à iluminação. Mas esse caminho tem, para ele ser reto, para ele ser direto e objetivo, você tem que seguir os conselhos que Buda vai dar. Então, o primeiro conselho que ele vai dar é reto propósito. Propósito. Vocês têm que entender que quando o Siddhartha Gautama largou o palácio da vida do pai dele e foi para o campo de asceta e fez todo aquele sacrifício, qual era o propósito dele? O propósito dele era a iluminação e a transcendência. A proposta dele era eliminar o sofrimento. É entender que toda essa estrutura da humanidade precisava ser resolvida, nós precisamos resolver. Agora vamos para a segunda nobre verdade do Buda, né? Vamos ver. Vou anotar aqui para vocês. Vem comigo aqui na lousa. Então, a segunda nobre verdade do Buda é reta ação. Eu preciso de fazer uma coisa, ó. Todas as sendas budistas, eles colocam na frente reta, tá? Então aqui reto propósito. E aqui reta ação. Então a segunda é reta ação. Agora, o que você está fazendo para colocar esse propósito, ou seja, ação real, para colocar esse propósito em movimento? Então, ó, reto propósito e reta ação. Se você não agir também, pode esquecer, né? Muito bem. Terceiro, reta palavra. Reta palavra. A reta palavra no discurso de Buda é o seguinte: você é coerente com o seu discurso ou você fala uma coisa e faz outra? Então a palavra no budismo ela é muito forte. O seu discurso, o que sai da sua boca, tem que ser altamente coerente com sua prática virtuosa na vida. Essa virtude da palavra correta é extremamente importante. Você não pode ser um mentiroso, você não pode ser um charlatão, você não pode estar enganando as pessoas, você não pode sair, você está entendendo? Então, é muito importante que você saiba usar a sua palavra. Exatamente porque você tem que entender que o plano espiritual está todo ao nosso redor, está ao nosso lado, constantemente ao nosso lado, e o plano espiritual sabe quando a gente está mentindo. Então todo mundo tem que ser responsável por aquilo que faz e por aquilo que diz fazer e disser. Isso é muito importante para a jornada espiritualista do budismo. Tá? Vamos para a quarta nobre verdade. Né? Em relação à palavra, agora retos meios de subsistência, subexistência, acho que é assim. Então, vamos voltar. O Buda quer saber, vamos supor que você estava numa entrevista com o Buda, né? E o Buda começou a fazer esse monte de pergunta para você. E agora ele vai fazer essa pergunta assim: o que você faz para sobreviver? O seu trabalho, ele é um trabalho que eleva os outros ou que explora e escraviza o outro para você estar nessas condições? Então o Buda quer saber. Porque ninguém se ilumina, ninguém vai à transcendência gerando karma, escravizando as pessoas. Você está entendendo? Então, o Buda percebe também que se você cometer erros nessa jornada, nesse processo, você não se ilumina, vai barrar a sua iluminação. Porque vai barrar no seu karma, vai barrar na ação no mundo. E se você gera karma, a iluminação não vem.
Porque ela cria uma barreira para a transcendência espiritual. Vocês têm que entender isso. Por isso que as nobres verdades, se você não seguir as receitas, se você não estiver dentro desse contexto, você não vai atingir a iluminação. Portanto, a jornada espiritual ela tem que ser muito centrada. Ela tem que ser muito centrada. Então, qual é os seus meios de subsistência? Você vive do quê? Tá? Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência. Então, esse é o quarto, né? 5. Reta atenção. Reta atenção. O Buda dizia que você tem que estar atento, muito atento o tempo todo. Muito consciente da sua jornada. Porque os nossos desejos, eles sempre vão nos empurrar para sair do caminho. Tá? Sempre o mundo, o sistema aí fora vai nos tentar arrastar para o outro lado. Então você tem que estar sempre atento, prestando muita atenção no teu ego, prestando atenção na sua alma interna, porque é muito fácil sair do caminho. É muito fácil você se cansar. Me cansei dessa jornada, não consigo nada, não conquisto nada. Alguém te oferece uma coisa melhor, você já para aquele lado lá. Você está entendendo? Tem que estar muito atento. Você quer ver? O pai do Buda nunca se conformou dele ter abandonado o palácio. Nunca. E durante a vida toda de Buda, ele tentou fazer o Buda largar daquela vida de mendigo, de mendicância pela Índia, praticamente de um asceta, de um monge, e voltar para o palácio, porque o pai dele ia morrer, ele ia reinar todo o palácio do pai. Então o pai tentava todo tempo trazer o Buda de volta para o palácio e fazia 1000 peripécias para trazer o filho de volta para casa. Um belo dia, o irmão dele, né, o irmão do pai, que é o tio do Siddhartha, estava em visita ao palácio do pai. E o pai reclamou, né? Falou, poxa, eu queria tanto trazer o Siddhartha de volta para o palácio, ele tem um reino todo para governar, né? Um palácio todo, e eu vou morrer, e não tem ninguém para deixar. O Buda era o príncipe herdeiro. E falou pro irmão, ir lá conversar com o Buda para trazer o Buda de volta para o palácio. E o irmão falou, não, pode deixar, prometo, eu vou lá trazer o Buda de volta. E esse irmão foi até o Buda e tentou convencê-lo a voltar para o palácio do pai dele. E ficou dando um puta discurso e tal. Certo? Criando 1000 artimanhas para tirar o Buda daquele caminho dele, que já tinha sido iluminado, estava pregando, estava vivendo. Né? Não é na fase que ele estava comendo bosta, não. Já era a fase iluminada. Porque naquela fase comendo bosta era fácil tirar ele da jornada, porque qualquer um, né? Parar de comer merda para voltar para o palácio é uma boa. Mas nesse caso ele já tinha sido iluminado, já fazia um tempo que ele estava pregando, andando pela Índia. E ele falou pro tio dele, olha tio, não volto não. Não vou voltar não. Eu volto com uma condição. Ele pegou o tio dele pro pé e falou, eu volto numa condição. Eu vou te fazer uma pergunta, e a pergunta que eu te fizer, você vai ter que responder sim. Mas só que tem uma coisa, você não pode mentir para mim, porque eu leio o teu coração. Eu sou o Buda. Eu leio o teu coração, eu leio tua alma, então você não pode mentir. E o Buda fez a seguinte pergunta para o tio dele: tio, o senhor é feliz? O Buda conhecia o ser humano, né, meu? Todo ser humano está em sofrimento, está em angústia, está em depressão. Pô, não adianta você perguntar uma pessoa comum, uma pessoa não é feliz. Não existe uma pessoa nesse planeta que pode se dizer que é feliz, tá? Se disser, é mentira. Ele está mentindo para você. Ele está errando na reta palavra. Tá? Porque o ser humano é oscilante.
cada momento ele está num estado, ele não tem plena felicidade. Ele está sujeito a todas as intempéries que a vida oferece para passar por estados diferentes de sofrimento e de angústia. A plenitude da felicidade, ela não existe na superfície da Terra, é muito difícil. Então ele perguntou para o tio: seu neto é feliz? E é claro que o tio não podia responder isso para ele, né? Então o tio foi ficando angustiado e triste, e a partir daquele dia, esse tio dele se tornou um dos maiores seguidores de Buda Siddhartha Gautama. Vocês estão me entendendo? A partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores seguidores de Buda Siddhartha Gautama. Perdão, tá buscando. Ai. Então, esse ponto é importante. Tem que estar atento, que muita gente, muitas coisas vão querer tirar você do caminho. Muitas situações vão tentar tirar você do caminho. Ok? Então é assim. Vamos para a sexta nobre verdade. Tá, vamos lá. Uma das mais difíceis para o ocidental. Reta paciência. Nós somos uma geração de supermercados. Nós somos uma geração de micro-ondas. Nós somos uma geração de comprar tudo pronto. Nós somos uma geração que você vai, compra um guarda-roupa, pá, amanhã o guarda-roupa está lá. Antigamente não, você tinha que chegar no marceneiro, encomendar o guarda-roupa, um mês para o cara fazer o guarda-roupa, para depois levar o guarda-roupa na sua... E tem que entrar na fila. É que nem pedreiro, você já pegou um pedreiro para fazer uma casa, você? O cara demora 2 anos a casa para você. Você está lascado. Então, hoje não, nós somos uma geração, né, de supermercado. Você vai lá e compra pronto. Ah, prateleira, pega pronto, micro-ondas, põe no micro-ondas, já está pronto em casa, comeu. Você não tem nem, você não faz mais, você não colhe a planta, você não planta, você não semeia. Antigamente não, o cara estava lá na roça, ele tinha que plantar o tomate, esperar o tomate crescer, para depois colher o tomate, 6 meses depois colher o tomate, fazer qualquer coisa que ele quisesse, tem que ter uma paciência, porque tem que esperar brotar, germinar, dar. Hoje não, você vai no supermercado, qualquer hora, qualquer dia, você tem dinheirinho lá, você compra pronto, pronto, leva para casa. Você compra até um molho pronto, você não precisa nem fazer mais um molho, você compra um molho pronto, né? Pega no micro-ondas e põe lá, já está pronto. Entendeu? Pacote de bolo, não precisa fazer bolo, pega agora, põe água, põe no forno, já cresceu o bolo. Ou seja, nós somos uma sociedade de comprar tudo pronto. Então as pessoas entram no caminho espiritual, né? Então ontem, já quer se iluminar amanhã. 3 dias de prática de yoga já quer estar iluminado. 3 dias de prática de tai chi. Jornada espiritual, meu filho, é paciência, trabalho, perseverança. Perseverança. Vai, mas professor, faz 10 anos que eu estou fazendo meditação, nada, nunca vi um espírito. Paciência, você não sabe quando que a coisa vem, quando que ela vai explodir. Entendeu? Inclusive, uma das sendas, né, eu vou colocar a 7ª como reta perseverança. Você tem que agir corretamente. E agir corretamente é estar conectado, né? E perseverar no caminho, né? Então a 7ª, deixa eu apagar esse lado, vim para esse lado aqui, que ficou mais fácil. Que é reta, a 7ª, reta
perseverança. Ou seja, você não pode desistir com facilidade. Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos treinando, você acha, não conquistei nada, entendeu? Então não adianta, você tem que perseverar no caminho. Você tem que insistir, você tem que praticar Kung Fu, pratica Kung Fu a vida toda. Ou seja, tem que existir um grande propósito e perseverar nesse propósito. A perseverança, agir constantemente, ter paciência. Paciência porque as coisas não caem do céu, você tem que construí-las dentro de você. Esse é um trabalho que tem que ser feito e demora mesmo. Demora, a iluminação não vem daqui a 1 mês, daqui a 15 dias. Tudo no mundo espiritual é uma construção interna. Você demorou 20 anos para entrar numa faculdade, para entrar na faculdade, mais 5, 6 para se formar, você está se formando com 27, 28 anos. Quem faz mestrado, doutorado, medicina, para depois começar a exercer, são 20 e tantos anos de estudo. A espiritualidade é a mesma coisa. Você está achando que você vai, 6 meses de curso, já vai estar iluminado, transcendido. Eu vou ficar no mosteiro meditando lá 1 ano, já estou iluminado. Porque é o propósito, como você construiu essa jornada toda. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Paciência e perseverança. Posso ir para a última? E depois a gente constrói toda a discussão da palestra, né? Então vamos lá, vou fechar aqui. E vamos fechar com a última. Você vê, todas as outras são fundamentalmente para você chegar na última. Todas as outras. Porque a única coisa que vai te levar para dentro de você é essa aqui. É essa aqui que vai colocar você para dentro de você mesmo. Vocês estão entendendo? A reta meditação. E eu estou falando para vocês que todas as escolas budistas, todas as escolas orientais, o yoga, quer seja não budista, todas elas têm em comum a ferramenta da meditação. Por isso que nós vamos dar esse curso de meditação aí, que eu acho extremamente importante, que todos vocês no caminho espiritual conheçam e pratiquem diariamente meditação. É uma das ferramentas mais importantes na jornada espiritual do discípulo. Tá? Então, a meditação, ela é extremamente importante nessa jornada. Porque é a ferramenta que vai colocar você em contato com você mesmo e vai efetuar essa jornada interior. Vai promover o autoconhecimento, o contato de você com a sua essência espiritual. Iluminação nada mais é do que você entrando em contato com você mesmo e simplesmente abrindo a sua memória para as suas vidas anteriores, para a sua vida passada e abrindo a memória para a tua natureza espiritual, o espírito que sempre fomos. E aí todas as verdades começam a manifestar-se, a surgir, e eu compreendo a minha existência na Terra. Eu compreendo o motivo pelo qual estou aqui. Então isso é iluminação. A palavra Buda é uma palavra sânscrita que significa estado de luz ou iluminado. Então, quando o indivíduo atinge o estado de Buda ou quando ele atinge a iluminação, simplesmente significa que ele acorda. Ele desperta de algo que sempre esteve dentro dele, das memórias espirituais, da memória de vidas passadas, das memórias das entrevidas, o que ele fazia nas cidades astrais antes de reencarnar. O Buda tem essa receita de bolo, né? Essa receitinha de passo a passo, uma coisa concatenada à outra, né? Para fazer uma construção. Essa é a jornada do discípulo. E o discípulo tem que estar imbuído dessa jornada das 8 sendas. Senão ele vai cair fora. Uma que ele desconecta, né? O Buda, ele atinge a transcendência espiritual, ele conhece o lado espiritual, ele conhece o outro lado, mas ele percebe que ele não pode criar esse desejo, ele tem que entender que ele tem a jornada dele na Terra, o aprendizado importante da reencarnação,
e ao mesmo tempo ele vai buscar a transcendência através de si mesmo, da sua própria experiência, da sua autoexperiência. Por isso que a mais importante é a última. Não, todas são importantes, mas a chave é a reta meditação, porque é a única ferramenta que coloca em você em contato com a sua verdade, e não a verdade do outro. Então isso é muito importante vocês entenderem, que a verdade do outro não lhe serve. A verdade do outro não serve para você, porque não é a tua experiência. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês, olha gente, o Grey existe, o ETzinho existe, ele é meu amigo, está do meu lado, mas vocês não veem, vocês não sentem, vocês não percebem, isso não é uma verdade para você. Mas agora, o dia que você vê ele interagir do teu lado, você vai ver quanto a tua vida vai mudar. Você saber a minha verdade não muda você. Mas quando a verdade bate em você e você vivencia a experiência, a sua vida vira de cabeça para baixo. É outro ser, passa a ser um outro ser de uma hora para outra. Entendeu? A meditação é a ferramenta principal. Principal. Se você não conseguir seguir as outras, pela meditação você faz. Se você não conseguir se encaixar nessas outras 8 aqui, faz a meditação. Pela meditação coloca você em contato com as suas experiências íntimas. Sabe? Ela vai colocar uma hora ou outra. É a mesma coisa, sabe esses budistas que não acreditam em espírito e mediunidade? Uma hora, cara, ele vai dar de cara com o espírito. Deixa ele ficar bom na meditação, deixa ele entrar bem. Aí ele vai ter uma experiência de expansão da consciência dele, vai dar de cara e não sabe o que fazer depois com a coisa, né? Quando um monge ia para o mosteiro, Shaolin, por exemplo, meu propósito era o quê? A iluminação. Tá? Entrei no mosteiro. Agora, como é que eu vou comer, beber e dormir? É subsistência, é isso. Então, o monge ia lá, ele tinha uma terrinha que era do mosteiro, eu vou plantar trigo, plantar cevada, né? Você está entendendo? Eu vou construir uma coisa, vou trabalhar para minha subsistência. E o monge trocava isso. Às vezes ele ia na cidade, ele trocava por coisas que ele não tinha. Tinha um comércio, ele entrava no comércio. Tá? Então se ele produzisse muito arroz, que era muito para o templo, ele ia lá na cidade, trocava por sal, trocava por coisa que ele não produzia. Tá? Então o monge se subsistia, tecia sua própria roupa. A prática da meditação em si não é a discussão da nossa palestra hoje aqui, do nosso bate-papo. Mas a ideia central é que todos nós meditemos no máximo 1 hora por dia, tá bom. Certo? Mas, se você puder, tudo bem, se você curtir, gostar, mas 1 hora tá ótimo. 1 hora tá bom, por dia. E o cerne de toda a doutrina budista a gente já colocou para vocês. Agora estudar isso daí, pesquisar isso, colocar isso em nossas vidas, sempre estar atento a isso, tá? Porque, embora seja uma coisa muito antiga, mas ela é muito atual. Se você pegar essa cena, ela é muito atual. A gente pode usar esses conselhos para o nosso dia a dia hoje, né? Pessoal, vamos embora, né? Nosso bate-papo foi muito proveitoso, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Então, é isso aí, gente. Paz a todos, muita luz, muito amor. Namastê, muita luz. E até o próximo encontro.